Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Palavras de vida eterna, o pão da palavra no seu dia a dia, porque não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor. O evangelho que a igreja nos propõe está em Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Abra o seu coração, é uma mensagem do céu para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim que saíram da sinagoga, dirigiram-se com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e sem tardar falaram-lhe a respeito dela. Aproximando-se ele, tomou-a pela mão e levantou-a. Imediatamente a febre a deixou e ela pôs-se a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram-lhe todos os enfermos e possessos do demônio. Toda a cidade estava reunida diante da porta. Ele curou muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, ele saiu e foi para um lugar deserto, e ali se pôs em oração. Simão e seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuravam. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, no evangelho de hoje vemos o poder de Jesus. Vemos Jesus operar milagres, sinais e prodígios. Vemos Jesus expulsar os demônios. Jesus, no evangelho de hoje, durante 2 vezes é falado que ele exorcizava, que ele expulsava os demônios. Aqui no versículo 34, o evangelista Marcos diz assim: ele curou a muitos que estavam oprimidos de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não lhes permitia falar, porque o conheciam. E depois ele encerra o evangelho de hoje no versículo 39, mais uma vez destacando a vitória de Jesus sobre o mal. Mais uma vez destacando Jesus esmagando a cabeça de Satanás, esmagando a cabeça da serpente. Versículo 39, ele retirou-se dali pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia e expulsando os demônios. Jesus é a luz que resplandece e dissipa todas as trevas. O demônio é nada comparado a Jesus. O demônio é nada, porque não existe trevas que resista a uma luz. Imagine você em um quarto completamente escuro. Quando você acende a luz, você põe o dedo no interruptor e acende a luz, as trevas desaparecem, porque as trevas não resistem à luz. E é isso que eu quero dizer para você hoje, meu amado. É a hora de acender a luz na sua alma. É hora de colocar o dedo no interruptor e acender a luz da alma. Porque em nós existe um mal que, se não combatido, ele cresce como um câncer. Como um câncer que, se não combatido, se não tratado com quimioterapia, com radioterapia, às vezes com cirurgia, esse câncer avança, faz metástase e você já sabe o fim, você já sabe a consequência. Em nós existe um mal que, se não combatido, se você deixar esse mal progredir dentro de você, você vai ser completa e totalmente dominado por Satanás. Isso é grave, isso é gravíssimo. E o nome desse mal é pecado. O evangelho de hoje diz que Jesus chegou à casa de Simão Pedro. A sogra de Pedro estava doente, estava com febre. A febre é um calor que queima de dentro para fora, que te deixa sem energia. E que, se a febre avança,
a pessoa morre. Você sabe que um adulto ele não resiste à febre. As crianças até resistem à febre de 39, de 40 graus, mas os adultos não resistem à febre. Se a febre avança, logo a pessoa entra e começa a delirar e logo o organismo da pessoa não suporta. E se a febre avança demais, a pessoa pode morrer. Querido, essa febre que queimava a sogra de Pedro é o pecado. O pecado é uma aliança com Satanás. Cuidado, o pecado é uma aliança com Satanás. Por isso, no evangelho de hoje, Jesus começa curando a sogra de Pedro dessa febre, tomando a sogra de Pedro, ou seja, tocando a sogra de Pedro. Ele toca, ele entra na casa dela, ele toca nas mãos dela e ela é curada e passa então a servi-lo. Depois Jesus opera milagres e prodígios, cura doentes e expulsa demônios. É muito clara a mensagem do evangelho de hoje. Ou você serve a Deus ou você serve ao demônio. Ou você é escravo do demônio ou você é escravo de Deus. Escravo no sentido de que serve irrestritamente, sem pedir salário, sem pedir recompensa. Serve porque quer estar na casa do Senhor. Assim como um escravo que está na casa do seu patrão, aquele que serve a Deus estará com ele eternamente. Porque o próprio Jesus disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas, vou preparar para vós um lugar. E se você servir a Jesus como escravo, se você servir a Jesus como escravo sem querer nada em troca, ele não te trata como escravo. Como ele mesmo disse, no Evangelho de João, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Ou você serve a Deus como a sogra de Pedro, que deixou Jesus entrar na casa dela, deixou Jesus tocá-la, e aí Jesus a cura e curada ela passa a servir a Jesus. Ou você virando as costas para Deus e buscando os prazeres desse mundo, buscando as satisfações da sua carne, buscando as alegrias no mundo, alegrias falsas, efêmeras, fugazes. Quem busca as alegrias do mundo tenta engarrafar fumaça. Você tentando engarrafar as fumaças do mundo, acaba acumulando pecado sobre pecado. E o pecado avança em você como um câncer, até que ele toma conta de toda a sua alma. E você está nos laços do demônio. Queridos, vemos no evangelho de hoje pessoas que estavam possessas do demônio. É claro que a possessão demoníaca, a igreja ensina que é algo extraordinário. A maneira ordinária do demônio agir na vida das pessoas é a tentação. A possessão é algo extraordinário. Mas, na sua maneira ordinária de agir, e assim o demônio age contra todo ser humano, na tentação, o demônio vai armando laços. Assim como o passarinheiro coloca uma arapuca para pegar o passarinho, assim como o caçador coloca uma armadilha para pegar o animalzinho da sua caça, assim o demônio com as suas tentações vai colocando laços. E as pessoas vão morder na isca. Vão caindo em pequenos pecados de mentira, de vaidade, de soberba, de avareza, de preguiça. E assim esses pecados vão cada vez se encorpando mais. E uma impureza de pensamentos já se torna uma masturbação. E uma masturbação já se torna uma fornicação. E depois um adultério e assim por diante. O pecado é um câncer que vai crescendo até fazer metástase. Hoje, Jesus quer entrar na sua casa, como ele entrou na casa de Pedro. Jesus quer te tocar, como ele tocou na sogra de Pedro. Jesus quer te curar. Acende a luz na tua alma. E como que a gente acende a luz na alma? Qual é o interruptor que acende a luz na alma? Queridos, se o pecado é um mal, que é um laço que o demônio arma sobre nós, você precisa se desfazer desse laço. E só existe um jeito de você se desfazer desse laço. João capítulo 20, Jesus ressuscitado entra no cenáculo onde estavam seus discípulos, seus apóstolos, e ele diz: a paz esteja com vocês. Os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Os pecados a quem retiverdes serão retidos. O sacramento da confissão, o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação. Você precisa se confessar individualmente com o sacerdote, pelo menos uma vez por mês. Para romper com as armadilhas do demônio, para romper com os laços de Satanás.
Você precisa se confessar. A confissão é para nós como uma radioterapia. A confissão é para nós como uma quimioterapia, porque ela mata a célula cancerígena, ela mata o pecado. Quando você vai diante do sacerdote e fala para o padre todos os pecados que você cometeu, dos quais você se lembra, e se decide verdadeiramente não mais pecar, você fala: padre, eu pequei pela gula, pela preguiça, pela vaidade, pela luxúria, enfim. Você pega uma lista de papel e vai escrevendo os seus pecados. Eu faço assim, eu preparo a minha confissão assim. Eu pego um papel e, com base nos 10 mandamentos, meditando nos 10 mandamentos, meditando nos 5 mandamentos da lei da igreja, meditando nos 7 pecados capitais, eu vou escrevendo os pecados que eu cometi. E depois de ter passado os 10 mandamentos, os 5 mandamentos da lei da igreja, os 7 pecados capitais, alguns outros pecados que não estão nessa lista, por exemplo, a mentira, que é um pecado que não é pecado capital, que não está entre os 10 mandamentos, não está entre os 5 mandamentos da igreja, mas é pecado. A maledicência, e assim por diante. Vai escrever todos os pecados dos quais você se lembra, todos os pecados. E peça a Jesus a graça de nunca mais cometê-los. Tome a resolução de nunca mais cometê-los, de lutar contra o pecado. Vai diante do Padre e diz: Padre, abençoa-me porque pequei. E confessa, lê a sua lista de pecados, lê cada pecado para o sacerdote, sem ocultar nenhum. É a nossa quimioterapia. E quando o Padre erguer as mãos e dizer: eu te absolvo todos os teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o câncer vai ter desaparecido. O câncer do pecado vai ter desaparecido. Porque pecado confessado, ele é amarrado numa pedra e lançado em alto mar. Nunca mais ele é visto. Deus não te acusa, não se lembra. Deus esquece por completo os pecados perdoados, porque eles são lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, meus amados, se você se recusa a se confessar, se você se recusa a ir diante do sacerdote, pedir perdão e confessar os seus pecados, você permite que o câncer avance até fazer metástase. E avançando o pecado não confessado, ele avança de tal forma que chega uma hora que o demônio domina a alma da pessoa. Ainda que não seja numa possessão demoníaca, como ocorreu no evangelho de hoje. Jesus opera diversos exorcismos, ainda que não seja numa possessão demoníaca. Mas muitas pessoas estão dominadas por completo pelo demônio, porque estão vivendo do jeito que o diabo gosta. Estão vivendo de maneira tão em conformidade com o inferno, que o demônio sequer precisa ter o trabalho de operar uma possessão nela. Tem gente que tem vivido de maneira tão arraigada no pecado, que o demônio nem tem mais trabalho de tentar a pessoa. Porque a pessoa por si só já mete os pés pelas mãos. Porque o pecado avançou. Porque o câncer fez metástase. Você está entendendo bem, não é? Permita que Jesus entre na sua alma. Ele entra na sua alma pela palavra. Olha o que vai dizer o evangelho de hoje. Ele retirou-se dali pregando em todas as sinagogas por toda a Galiléia e expulsando os demônios. A palavra de Jesus expulsa os demônios. Hoje a palavra de Jesus te chama à confissão. Permite que essa palavra acenda a luz na sua alma. Procure um padre, se confesse. Certa vez, Santo Antônio foi pregar numa cidade, Santo Antônio de Lisboa, também chamado Santo Antônio de Pádua, né? Santo Antônio foi pregar uma cidade. Santo Antônio pregava muito bem, ele era conhecido como a Arca do Testamento, também conhecido como o Martelo dos Hereges, porque a pregação de Santo Antônio é uma pregação poderosa. E ele pregou naquela cidade e converteu uma multidão de pessoas, como era comum acontecer nas pregações de Santo Antônio. Um homem, então, arrependido dos seus pecados, que há muito tempo não se confessava, se emocionou demais e queria se confessar com Santo Antônio, que era sacerdote. Só que ele estava tão emocionado e chorava tanto que ele não conseguia falar. Então Santo Antônio disse: não tem problema, meu filho, escreve num papel a lista dos seus pecados, como eu te aconselhei a fazer. E aquele homem então escreveu no papel seus pecados. E ele chorava tanto, estava tão compungido, com tanta contrição de coração, que não conseguia falar, não conseguia ler o papel. Então ele deu o papel para o Santo Antônio ler. Santo Antônio tomou o papel com a lista dos pecados daquele homem e os leu. Depois que Santo Antônio leu aqueles pecados, ele deu a absolvição. Impôs as mãos sobre aquele homem e te disse, pelo ministério da igreja: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E devolveu o papel para o homem. Que milagre maravilhoso, meus irmãos.
Porque quando aquele homem tomou nas mãos de volta aquele papel no qual ele havia escrito os seus pecados, o papel estava em branco. A folha estava em branco. Não tinha mais nada escrito. Foi um grande sinal que Deus quis dar através do seu servo Antônio. O pecado confessado é pecado apagado. Não existe mais. Queridos, seremos julgados por Jesus. Você pode ser julgado por um Deus de misericórdia ou por um Deus de justiça. Você pode ser julgado por um Deus que perdoa tudo ou por um Deus que retribui com justiça aquilo que merecemos. Qual que você quer? Qual é o juiz que você quer? O juiz misericordioso ou o juiz justo? O tribunal da misericórdia, no qual Jesus usa sempre de misericórdia, é o confessionário. Todo pecado confessado é perdoado. O confessionário é o único tribunal no qual a gente se confessa culpado e sai absolvido. O tribunal da justiça é o nosso julgamento depois da morte. Depois da morte, seremos julgados com justiça. Esse tempo que vivemos nesse mundo é o tempo da misericórdia. Podemos ir ao sacerdote, nos confessarmos e seremos perdoados. Acabou essa vida, virá o tempo da justiça. Não permita que o pecado avance. Não permita que o pecado te leve ao tribunal da justiça. Mas antecipa o seu julgamento no tribunal da misericórdia. Confessa os teus pecados. Jesus entrou na casa da sogra de Pedro, a tocou pela mão e ela ficou curada, se levantou e pôs-se a servi-los. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus te tocar pelo sacramento da confissão. Que Deus te abençoe e viva a Maria Imaculada.